Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje é o dia 5 de janeiro de 2025 e nós seguimos no projeto de leitura de toda a Bíblia este ano. E no dia de hoje temos como meta ler os capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Gênesis. Então vamos ao resumo da leitura de hoje. Capítulo 17 tem por título Deus muda o nome de Abraão. Então aqui nesse capítulo 17, Abraão já tinha sido chamado por Deus, já tinha passado por várias experiências na sua vida, inclusive já tinha um filho que se chamava Ismael. Porém aqui nesse capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão, que significa pai elevado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Então, nesse capítulo 17, Deus também estabelece com Abraão o pacto da circuncisão. Então, Abraão, com 99 anos de idade, foi circuncidado, Ismael também foi circuncidado, e todos os seus servos também passaram pela circuncisão, e foi estabelecido nesse capítulo 17. E aqui também Deus muda o nome de Sarai para Sara. Então, o nome de Abraão é mudado, o nome de Sara também é mudado, e Deus também diz para Abraão qual é o nome do filho que ele teria com Sara, que se chamaria Isaac, ou seja, riso, né? O significado do nome Isaac é riso, porque Sara riu, não crendo na promessa que Deus estava renovando com esse casal que iria dar início à história do povo de Israel, o povo hebreu. No capítulo 18, aparecem 3 anjos a Abraão. Uma coisa que chama a atenção esse capítulo 18, na narrativa do aparecimento desses anjos, é que Abraão toma diversas atitudes e existem vários verbos e advérbios que denotam uma pressa. Vejam bem, quando os anjos aparecem, Abraão estava sentado junto à porta da tenda. Então, quando ele vê esses 3 varões, o versículo 2 diz que ele corre e se inclina em terra. Então, Abraão corre. No versículo 6 diz que Abraão se apressou a ir ter com Sara, que Abraão prometeu a eles que faria um alimento, pediu para que eles esperassem, que ele iria preparar um alimento para eles. Então Abraão se apressa em ir ter com Sara, e ele fala com Sara: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Depois, no versículo 7, correu Abraão às vacas, ele tomou uma vitela de almoço, que se apressou em prepará-la. Então veja que quando esses homens chegam diante de Abraão, Abraão toma várias ações, e são ações enérgicas e apressadas para que o alimento para aqueles 3 varões, que eram 3 anjos, ficasse pronto o mais rápido possível. Então aqui tem também uma lição. E esses homens, eles estavam ali numa comitiva que se dirigia para Sodoma. Eles tinham uma função específica de ir até aquela cidade e verificar a condição de pecaminosidade dos habitantes daquela cidade, porque havia uma ordem de Deus para que a cidade fosse destruída. Porém, antes de eles partirem, eles falam que retornariam de acordo com o tempo da vida e encontrariam Abraão e Sara com um filho, e Sara ria. E é interessante o versículo 14 do capítulo 18, é um dos mais famosos do livro de Gênesis, e na verdade é um dos mais famosos de toda a Bíblia. A primeira parte dele que diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Então imaginem esses anjos ali diante de Abraão e questionando Abraão: será que haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Evidentemente que não. Então, na continuação do capítulo 18, Deus anuncia para Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma. Isso aqui é interessante também,
Aqui Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, está descrevendo um pensamento de Deus. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Deus não oculta de Abraão que pretende destruir a cidade de Sodoma, que era justamente a cidade onde o sobrinho de Abraão, Ló, morava com a sua família. Então Abraão começa a fazer uma intercessão pela cidade e ele começa a questionar a Deus: Senhor, se tivesse 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Aí Deus fala: não, por amor dos 50 justos, não destruirei a cidade. Mas Senhor, e se tiver só 45? E Abraão começa a diminuir essa quantidade, ele vai para 30, depois para 20, no final ele chega em 10. E Deus fala para ele: se houver na cidade 10 justos, a cidade não será destruída. E a gente sabe que Deus não encontrou 10 justos naquela cidade. Então assim finaliza o capítulo 18 e iniciamos o capítulo 19. Capítulo 19, Ló recebe os anjos na sua casa. E a Bíblia fala que Ló observa esses homens ali na entrada da cidade e os convida para que eles passem a noite na sua casa. E inicialmente os anjos não querem ir com Ló, mas posteriormente eles concordam de irem até a casa de Ló e passarem a noite ali. Só que os homens da cidade, eles vão até a porta da casa de Ló e eles querem que Ló coloque os homens que lhe vieram para passar a noite para fora, porque eles desejavam conhecer esses homens, e aqui é conhecer no sentido bíblico de ter relações sexuais com esses homens, de maneira que demonstra ali a depravação moral daquela cidade, a ponto de quererem abusar desses homens que estavam ali na casa de Ló. Então a Bíblia diz que esses homens, eles são feridos de cegueira, eles não conseguem encontrar a porta. E no dia seguinte os anjos falam bem cedo, de madrugada, para Ló, que ele deve sair da cidade, se apressar em escapar pela vida dele. Pela vida dele, pela vida da sua esposa, das suas filhas e também dos genros. Só que vejo que as filhas de Ló, elas estavam prometidas para serem esposas desses genros aqui que são mencionados. Só que eles zombam de Ló porque eles não acreditam no juízo iminente de Deus sobre a cidade. Acaba que Ló se demora em fugir da cidade, os anjos apressam Ló para que ele saia da cidade, pegam pela mão e levam eles para fora. E os anjos mandam que Ló, sua esposa e suas duas filhas se direcionem para um monte, mas eles não querem ir para o monte, e aí Ló negocia com o anjo para entrar numa cidade, que é justamente a cidade de Zoar. Quando Ló entra nessa cidade de Zoar, inicia-se a destruição de Sodoma e Gomorra. A cidade foi destruída. O versículo 24 diz que Deus fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre essas duas cidades. E o versículo 26 fala sobre a transformação da mulher de Ló numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela olhou para a cidade de Sodoma com a intenção e o desejo no seu coração de retornar para aquela cidade, para a vida que ela vivia ali. Então ela não estava satisfeita de ter escapado, ela queria voltar para a cidade, para tudo que representava para ela. Então ela foi transformada numa estátua de sal. E essas duas cidades, elas ficaram destruídas completamente. Ló foi para Zoar, porém ele temeu ficar morando nessa cidade. E aí ele se muda da cidade para o monte, e a Bíblia diz que ele vai para uma caverna e fica lá com as suas duas filhas. Veja que coisa triste, né, que acontece na vida de Ló. Ele, quando retorna do Egito com Abraão, tinha rebanho, tinha gado, tinha servos, era um homem próspero. Ele toma essa decisão de ir para as campinas do Jordão
e ali nas Campinas do Jordão, na cidade de Sodoma, ele perde tudo, inclusive a sua esposa, e passa a morar numa caverna sozinho, sem nada, sem ninguém, abandonado ali com as suas 2 filhas. E as 2 filhas de Ló, elas olham para a situação e percebem que não há um outro homem ali para suscitar uma descendência para o pai delas, para casar com elas, e elas resolvem embriagar Ló, e cada uma se deita com seu pai uma noite, e as 2 têm cada uma um filho com seu próprio pai. E aqui a gente tem a primogênita, que teve um filho, chamou seu nome Moabe, é o pai dos Moabitas. E a mais nova teve um filho e chamou seu nome de Ben-Ami, esse é o pai dos Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas, eles aparecem várias vezes na história do povo de Israel, em conflitos com o povo de Israel, em guerras. O último capítulo de hoje é o capítulo 20, que tem por título: Abraão nega que Sara é sua mulher. Abraão já havia negado que Sara era sua mulher quando ele desceu ao Egito. Porém, aqui no capítulo 20, ele vai até o território de Gerar, que estava entre Cádiz e Sur, e quando lá ele chega, ele diz para o rei Abimeleque que Sara é sua irmã. E Abimeleque então pega Sara e leva para o seu harém. E veja que Sara, nessa época aqui, já estava bem idosa, e mesmo assim devia ser uma mulher muito formosa, a ponto de o rei levá-la para o seu harém. Só que Deus revela em sonhos para Abimeleque que Sara era casada e que ele não deveria tomá-la por esposa, por mulher. Então Abimeleque devolve Sara para Abraão e ainda fala com Abraão por que ele fez isso. Questiona Abraão por conta da afirmação que ele tinha feito de que Sara seria sua irmã, quando na verdade ela era sua esposa. E aí Abraão, aqui nesse texto, no versículo 12, ele diz que ela é também a minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então Sara era meia-irmã de Abraão, mas quando ele diz que ela é a sua irmã e omite que ela é a sua esposa, há aí evidentemente um desvio da verdade do patriarca, que temia pela sua vida. Então, no final desse capítulo 20, Abraão ora a Deus, porque Deus havia enviado uma praga sobre a família de Abimeleque, e todas as mulheres ali da casa de Abimeleque, a sua esposa e as suas servas, elas ficaram estéreis, não poderiam mais ter filhos. E Abraão orou a Deus, e Deus reverteu essa maldição, e as mulheres da casa de Abimeleque puderam ter novamente filhos. Então assim a gente finaliza aqui a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 20, que é a leitura do dia 5 de janeiro de 2025. Então, se você está acompanhando juntamente conosco essa leitura, já curta o vídeo, segue o canal e envie também para os seus amigos, e vamos seguir firmes, não desanime na missão de ler toda a Bíblia nesse ano de 2025. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.